Muitas pessoas que estavam associadas às denominações religiosas ficaram convencidas de que isto era um erro. E quando começaram a procurar pelos irmãos reunidos unicamente ao nome do Senhor Jesus, se depararam com outro problema, pois entre eles também tem os exclusivistas, os abertos, os liberais e etc. e assim vai. E diante desse dilema, tenho recebido muitos e-mails questionando isto e perguntando como podemos saber qual grupo está mais próximo da verdade e a que devemos ser leais. Antes de continuar, quero dizer que vou deixar na descrição deste vídeo pelo menos 3 links para que você possa acessar e ler um pouco sobre estes assuntos. Um desses links conta a história da igreja e as divisões que ocorreram dentre os irmãos e os motivos que os levaram a isto. E o outro link é como saber a qual grupo de irmãos que se reúne unicamente ao nome do Senhor devemos ser leais. E o outro link também vai contar um pouco da história das igrejas em geral, ou a história da cristandade em geral e dos irmãos. Bem, poderíamos pensar que o grupo certo é o que está sendo leal ao Senhor e aos princípios da sua palavra. Sim, é claro, esta é a única resposta certa. É um erro desenvolver uma lealdade imperecível para com qualquer comunidade cristã, mesmo que seja uma comunhão que siga fielmente as Escrituras. Vamos até supor que você rejeite a ideia de denominações. Vamos supor que você se reúne com crentes que recusam qualquer nome sectário. Vamos supor, por exemplo, que se refira a si mesmo como o inocente nome às igrejas cristãs e que procuram aderir ao ensino da palavra. Não deveria ficar permanentemente com eles e ser leal a eles? Se assim fizer, vai se encontrar numa posição difícil. Estará comprometido com um grupo que vai quase inevitavelmente mudar com o passar dos anos. Esta tem sido a história de quase toda a comunhão cristã. Tendências liberais começam a entrar. O zelo dá lugar ao formalismo. Uma hierarquia começa a desenvolver-se. Logo, toda a glória de fidelidade que houve no passado terá partido. E se você é leal a um grupo de igrejas locais, sempre surge a pergunta: com quais, em particular, você concorda? Há grandes diferenças entre igrejas locais de um mesmo grupo, de maneira que há grandes diferenças entre indivíduos. Alguns são abertos, outros são exclusivistas. Alguns são conservadores, outros são liberais. Alguns têm pastor que preside sobre a congregação, outros repudiam um ministério feito por um único homem. Não há 2 igrejas exatamente iguais. Então, realmente há um problema, e um problema sério. E quem conhece muito pouco sobre o assunto fica muito perdido. Devemos ser leais a quais igrejas locais? Devemos seguir cegamente as igrejas locais que talvez estejam alistadas numa relação semi-oficial de endereços? Parece ser óbvio que não podemos fazer isso consistentemente. Temos que julgar cada igreja local, cada assembleia local individualmente pela palavra de Deus quando se trata de nossa afiliação pessoal a ela ou a elas. Aqui há outro problema. Se a minha lealdade é para um certo grupo de igrejas locais, qual deve ser a minha atitude para com outros grupos cristãos que podem, talvez, em algum ponto, estar mais chegados ao modelo do Novo Testamento do que eu? Como faço para avaliá-los? Simplesmente desprezo-os dizendo eles não são
eles não estão entre nossas igrejas, aceito-os, ou aceitar eles, ou rejeitar, por saber que as suas atividades são ou não são noticiadas em algumas das nossas revistas? Existe também a questão dos trabalhadores cristãos fora do nosso círculo. Como fazemos para avaliá-los? Perguntamos, ele foi recomendado por uma de nossas igrejas locais? Ele é do nosso grupo? Ou perguntamos se ele está servindo ao Senhor de acordo com os princípios do Novo Testamento? Certamente, o modo mais fácil de julgar indivíduos ou grupos é saber se estão ou não estão em nosso grupo. Isto não requer discernimento ou exercício espiritual, mas é uma base de julgamento falso e perigoso. Toma o lugar da palavra de Deus como autoridade final essa atitude. Assume uma prioridade que leva a pensar que nós estamos certos em nossa posição e que os outros é que devem conformar-se conosco. Leva a consciência ao embaraço e à confusão. Os cristãos precisam ser ensinados a testar tudo pelas Escrituras. Esta é a nossa única autoridade. A pergunta não é como fazemos em nossas igrejas locais, mas o que a Bíblia ensina. Nossa lealdade deve ser sempre para com o Senhor e para com os princípios da sua palavra. E nunca devemos supor cegamente que qualquer grupo de crentes esteja com o monopólio da verdade, aderindo ao Novo Testamento por completo e livre de vagueio ou de afastamento. Isto é um erro que muitos cometem. Cada geração precisa vigiar contra o perigo de cair num modo de pensar relacionado ao denominacionalismo ou sectarismo. Através dos séculos, já houve grandes movimentos do Espírito Santo, dos quais certas verdades têm sido recuperadas do entulho da tradição, do formalismo e do ritualismo. A primeira geração, isto é, aqueles que tiveram aquela comunhão com o Senhor, aquela espiritualidade, aquela busca pela verdade, estudaram a fundo o assunto, que estavam vivos no tempo destes movimentos, têm sido inteligentes em relação aos princípios bíblicos envolvidos. Mas a segunda e a terceira geração, que seguiram, nasceram nestas famílias, que chegaram depois, tendem a seguir o sistema rotineiramente porque seus pais estavam nela e porque eles mesmos foram criados nela. Tem havido uma decadência da verdadeira convicção e uma aumentada ignorância com respeito à base bíblica do modelo que é seguido. A história da maioria dos movimentos espirituais tem sido aproximadamente, ou melhor dizendo, apropriadamente descrita numa série de palavras assim: homens, movimento, máquina, monumento. No começo há um homem ungido de um modo especial pelo Espírito Santo. Enquanto outros são levados à verdade, um movimento começa a desenvolver-se. Mas com a segunda ou com a terceira geração, as pessoas estão seguindo um sistema com precisão sectária, comparável a uma máquina. Finalmente, não se tem nada mais a não ser um monumento denominacional sem vida. Se você fosse perguntar a um conjunto de cristãos por que você se reúne desta maneira, quantos vocês acham que poderiam dar uma clara resposta bíblica? Bem poucos. Há ignorância por toda parte quanto à verdade da Igreja do Novo Testamento e, portanto, há uma falta geral de convicção em relação ao assunto.
Como podemos ter convicções fortes a respeito de uma coisa que não conhecemos ou que não compreendemos? E isto afeta não somente os denominacionais, mas até mesmo entre os chamados irmãos. Não param para examinar as Escrituras se aquilo que um dia começou fiel ainda continua fiel. Se o desvio, se naquilo que eles entraram já está tão desviado que não tem mais a presença do Senhor, só tem nome de que vive, mas estão mortos. Numa igreja local sadia que segue o Novo Testamento, os que estão, ou seja, os crentes ou as pessoas que estão em comunhão sabem por que estão ali. Eles não são seguidores de homens, mas são cristãos firmados na verdade do Evangelho e da igreja. Estão preparados para julgar tudo pela palavra de Deus. Eles não estão inalteravelmente comprometidos com qualquer grupo de igrejas em particular. Se tendências se desenvolverem que não sejam bíblicas e que desonrem ao Senhor, eles procurarão ser guiados pelo Espírito Santo, à companhia daqueles que se reúnem em obediência às Escrituras. Falar de qualquer grupo particular de crentes como sendo exclusivamente o povo do Senhor já mostra uma atitude sectária. Coloca-nos na mesma classe daqueles de Corinto que disseram: eu sou de Cristo, querendo dizer que eles eram de Cristo e que todos os outros estavam extraviados, não pertenciam a Cristo. Leia 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12. Alguém vai dizer: bem, como posso distinguir a minha igreja neotestamentária local das outras igrejas evangélicas na cidade onde eu moro? A resposta é, em vez de dizer a igreja da cidade onde eu moro, pode-se dizer a igreja neotestamentária local que se reúne no bairro tal, na rua tal. Assim como você não terá negado a unidade do corpo, assim você não terá negado a unidade do corpo. Nunca devemos esquecer que somos cristãos, crentes, discípulos e santos, como também são os que já foram redimidos pelo precioso sangue de Cristo. Negar isto com qualquer forma de sectarismo, denominacionalismo ou exclusivismo é negar a verdade da Bíblia e ser culpado de carnalidade e orgulho. Entre os anos de 1800 e 1830 houve muito interesse entre os crentes da Inglaterra pelos princípios bíblicos. Duas tendências manifestaram-se na igreja anglicana. Existia um forte movimento pela volta ao catolicismo, o qual, por sua vez, despertou nos crentes verdadeiros daquela denominação um profundo anelo por voltar à Bíblia e uma fiel obediência ao ensino da palavra de Deus. Este anelo tinha em vista especialmente os ensinos sobre a profecia e sobre a Igreja de Deus. Na cidade de Dublin, Irlanda, naquela época governada pelos ingleses, entre os anos 1825 e 1827, dois grupos de irmãos reuniram-se a fim de estudar a palavra de Deus e partir o pão na simplicidade das Escrituras. A maioria deles eram relativamente jovens e logo foram unidos pelos seus ideais bíblicos. John Nelson Darby veio a ser um dos homens mais influentes neste movimento, para o bem e também para o mal. Devemos notar, porém, que mesmo na Irlanda não foi ele o responsável pela volta às Escrituras, que era o alvo do movimento naqueles dias. Ele uniu-se aos irmãos que já estavam se reunindo com este propósito. Naquela mesma época, muitas outras igrejas foram formadas na Inglaterra, Irlanda, Escócia, País de Gales, Alemanha, Suíça e na Guiana Inglesa. Muitas destas igrejas foram formadas até sem ter conhecimento de que existiam outras igrejas que se reuniam da mesma forma, coisa que só mais tarde vieram a saber.
Uma coisa no ministério de João Nelson Darby, pela qual devemos, sem reserva, dar graças a Deus, é a recuperação de certas verdades das Escrituras que estavam esquecidas, tais como as várias dispensações divinas no governo do mundo, bem como a vinda do Senhor no arrebatamento antes do milênio para buscar a sua igreja, e tantos outros ensinamentos que ele escreveu em seus muitos livros. Em Bristol, Inglaterra, George Miller, que viveu entre o ano 1806 e o ano 1898, e Henrique Craik, que viveu entre o ano 1805 e 1866, que eram pastores batistas, chegaram a entender as verdades bíblicas sobre a igreja local e começaram a reunir-se, assim, a partir do ano 1832. Em 1836, George Miller abriu o seu primeiro orfanato, confiando somente no Senhor para a sua provisão diária, sem dirigir apelos aos homens. Como os próprios líderes religiosos de então admitiram, este movimento do Espírito de Deus teve o poder de sacudir o mundo cristão de sua indolência. Por isso, Satanás, por este feito, por essa ação do Espírito Santo nestes homens, nestes irmãos, Satanás não ficou satisfeito. Dentro de 20 anos aconteceu uma divisão que nunca chegou a ser resolvido e que, de certa forma, nos afeta até hoje. Quanto lamentamos este fato tão triste? Em parte, tem muito a ver com o caráter complexo de João Nelson Darby. Silas Gonçalves Figueiras bem escreveu, quando falou dele, disse: Darby tinha uma personalidade imensa e complicada, era um gênio. E, como só acontece com estes gênios, era psicologicamente anormal. Devido à sua intensa devoção a Cristo, zelava para que a igreja fosse uma igreja pura. Porém, pelo seu temperamento, seu modo de entender as coisas, fez com que suas atitudes causassem e desonrassem o nome de Cristo que ele tanto amava. Tinha uma alta capacidade para perceber as verdades bíblicas. Seus comentários são muito profundos. Agia como tendo uma chama direta de Deus, como alguém que está convencido de estar no caminho certo, e considerava inimigos de Deus todos os que discordavam dele. O problema básico era que a igreja em Bristol e outras semelhantes aceitavam o princípio bíblico que Darby, ao que parece, já não aceitava, ou seja, a autonomia administrativa de cada igreja local. A ideia desenvolvida por Darby era a de que existe uma igreja visível, correspondente ao corpo de Cristo na terra, a qual pertence todas as igrejas locais. Todas as igrejas locais têm de andar juntas, senão esta igreja local está fora do corpo de Cristo, a igreja mística, isto é, não é mais igreja local. É preciso que se note que este não é um princípio bíblico. A palavra de Deus fala-nos apenas de uma igreja invisível, o corpo de Cristo, composta de todos quantos pertencem ao Senhor Jesus e de igrejas locais controladas diretamente pelo Senhor Jesus, o qual está no meio de todas as igrejas que se reúnem em seu nome, ou em nome dele, sem ligação denominacional. É uma arrogância por parte de um homem, o grupo de homens, reivindicar autoridade divina e pôr uma igreja fora de comunhão. Esta é uma ação a qual só tem direito aquele que é o dono das igrejas. É lógico que cada servo do Senhor tem todo o direito de decidir perante Deus e no temor de Deus qual é o lugar onde ele entende que pode servi-lo com maior proveito espiritual. Sem dúvida, muitos podem ter dificuldades nesse sentido em alguns ajuntamentos, mas isto não lhes dá o direito de criticar a outros
que não pensem exatamente como eles. Todos nós teremos de comparecer, todos nós, os salvos, devemos de comparecer e responder perante o tribunal de Cristo, onde Cristo vai avaliar a obra de cada um. O princípio que Darby ensinou na prática é desastroso. Seguindo-se aquele princípio, sempre que uma igreja local tenha de tratar de um problema, todas as demais igrejas locais que fazem parte deste grupo, que alegam ser o único corpo de Cristo na Terra, acabam tendo de pronunciar-se a respeito daquele mesmo assunto que está ligado àquela igreja local, pois ela não tem autonomia, o que na prática deixa tudo nas mãos de alguns irmãos para ser tratado numa reunião central de cuidado. Com isto, embora nem sempre aconteça, torna-se muito possível a formação de uma ditadura espiritual. Darby forçou a todos a assumirem uma posição com referência à igreja em Bristol. Disso resultou uma divisão que abrange o mundo inteiro e que nunca foi resolvida. Os seguidores dos princípios de Darby são conhecidos como os irmãos exclusivistas, enquanto os seguidores do princípio da autonomia administrativa de cada igreja local são conhecidos como irmãos abertos. São apelidos poucos convenientes. Os exclusivistas mais moderados não acusam mais os irmãos abertos de heresia de Newton, uma acusação inteiramente infundada. Acusam-nos de independência ou até de neutralidade para com Cristo. E a base dessa acusação é porque os irmãos abertos recusam-se a concordar com o grupo deles, os exclusivistas, seja exclusivamente o corpo de Cristo, ou seja, que os exclusivistas sejam exclusivamente o corpo de Cristo e os que estão fora do sistema dos exclusivistas não fazem parte do corpo de Cristo, que está na terra, que também é um outro erro. Isto só demonstra como a mente de bons irmãos pode, às vezes, ser deturpada. No início, devido à influência da personalidade forte de Darby, a maioria das igrejas locais ficou com ele. Naquelas igrejas exclusivistas encontravam-se muitos dos melhores ensinadores bíblicos, tais como John Belletti, Charles McIntosh e William Kelly, mas o princípio errado de comunhão só poderia resultar em confusão, como de fato resultou. Entre os irmãos exclusivistas têm ocorrido repetidas divisões, nas quais cada grupo qualifica-se como o único que está na esfera do corpo. Embora tenha havido alguma reconciliação entre os grupos mais moderados, as divergências persistem até hoje. Alguns dos missionários mais antigos, tais como Stuart Edward McNair, George Hoover, William Angley e Albert Henrique Story, vieram de um grupo mais moderado de exclusivistas. Embora tenham deixado alguma das ideias de Darby, não ensinaram os princípios errados concernentes à comunhão. Alguns missionários batistas, especialmente Taylor, uma das línguas mais ferozes entre os escritores modernos, com propósito crítico, apelidava de darbistas os crentes que se reuniam nas igrejas não filiadas a denominações. Mas tal apelido não procede, pois em tais grupos não predominava nem a prática, nem o espírito do darbismo. Em julho de 1849, João Nelson Darby visitou George Miller em Bristol. O relato daquela reunião é contestada, mas, ao que parece, o que Darby declarou foi isto. Uma vez que os irmãos já julgaram os folhetos de Newton, não há mais razão para ficarmos separados. A resposta de Miller a estas palavras de Darby, quando se encontrou com ele, foi:
tenho um compromisso, tenho um compromisso daqui a 1 hora e só tenho 10 minutos livres. Portanto, não dá tempo para entrarmos neste assunto agora, pois o Senhor tem agido tão perversamente em todo este caso que há muitas coisas que têm de ser considerada antes que possamos ser unidos novamente. Essas foram as palavras de George Miller a João Nelson Darby. Darby, ao que parece, foi-se embora extremamente ofendido e os dois nunca mais se encontraram neste mundo. Darby manteve a divisão até o fim. Nenhum dos dois merece louvor naquele triste incidente. No caso de João Nelson Darby, se era verdade que não existia mais razão para a separação, por que levou até o fim? No caso de George Miller, por causa de uma resposta intempestiva e destemperada, ele jogou fora a oportunidade única que se lhes deparava para resolver para sempre aquele problema. Que compromisso poderia ser mais importante do que este para George Miller de resolver este problema que afetava as igrejas destes irmãos tão preciosos para o povo do Senhor? Considerando a personalidade de João Nelson Darby, reconhecemos a grande dificuldade que teria sido enfrentado para humilhar-se, e ainda que um pouco, mas o que parece é que George Miller quis aproveitar-se da situação para espezinhar ou pisar um pouco mais o seu irmão. Disso resultou a triste e irremediável situação que até hoje persiste. Que aprendamos a lição. Não podemos conceder perdão àqueles que imaginam que pouco ou nada fizeram de errado e cujo pensamento é que o problema pode ser resolvido colocando-se uma pedra em cima, coisa que só faz mal à própria pessoa. Mas quando exige uma disposição para voltar atrás, quando existe arrependimento sincero, vamos ter a humildade e a graça de ceder, reconhecendo até que ponto nós também tenhamos errado na questão. Não nos esqueçamos de que a nossa excessiva dureza bem pode resultar em danos irrecuperáveis para a obra de Cristo. Embora não sejamos seguidores nem de João Nelson Darby, nem de George Miller, temos de reconhecer que ambos eram grandes servos do Senhor. Se eles, apesar de toda a sua estrutura espiritual, puderam chegar até onde chegaram, quanto mais nós. No início, as igrejas chamadas abertas eram bem fracas, mas sempre demonstraram uma paixão enorme por Cristo, reunir-se unicamente ao nome do Senhor Jesus, velando e preservando a doutrina das Sagradas Escrituras e um profundo desejo de evangelizar os perdidos. E Deus abençoou seus esforços. Até mesmo João Nelson Darby admitiu que Deus, na sua sabedoria, tinha-lhes concedido muito fruto no Evangelho. As suas igrejas multiplicaram-se e, através dos trabalhos de evangelistas zelosos, grandes números de pessoas foram salvas. Depósitos de literaturas produziram folhetos evangelísticos aos milhares e pregadores itinerantes do Evangelho foram por toda parte proclamando as boas novas de uma salvação presente por meio da fé somente em Cristo. Centenas mais deixando tudo por amor, centenas mais de missionários deixaram tudo por amor daquele que os salvou, foram para as regiões além do mar, a fim de promover missões entre os pagãos, na China, Índia, Malásia, África, entre os povos indígenas, aborígenes de Nova Zelândia e nas ilhas dos mares, levantaram o estandarte da cruz sem serem sustentados por salários ou missões organizadas nos seus países de origem.
Sua confiança estava no Deus vivo, que através do seu próprio povo ministrou as suas necessidades, visto que foi por causa do nome do Senhor Jesus, que saíram nada aceitando dos gentios. Vou terminar o vídeo lembrando que no ano 1859, Deus concedeu um poderoso reavivamento a quase todo o seu povo na Irlanda, Escócia, no país de Gales e parte da Inglaterra, nos Estados Unidos e outros países de língua inglesa. Todos os grupos evangélicos foram beneficiados, mas como resultado, muitos crentes novos, zelosos por seguir o que a palavra de Deus diz acerca de tudo, não ficaram satisfeitos nas suas denominações tradicionais, saíram e formaram igrejas de acordo com o que estavam lendo no Novo Testamento. Muitas vezes sem saber nada sobre o que ocorrera em Dublin, em Plymouth ou em Bristol. Tinham todo o prazer de ter comunhão com as igrejas dos mesmos princípios, mas com toda a razão não queriam entrar em círculos eclesiásticos. Com o passar do tempo, associaram-se mais com aqueles que eram chamados irmãos abertos. Em outras cidades, às vezes uma missão interdenominacional independente tornava-se o centro principal de reunião de novos convertidos. Como resultado, ficavam insatisfeitas em serem apenas um ponto de pregação e começavam a praticar o batismo e celebrar a ceia do Senhor, tomando com o passar do tempo a mesma posição assumida por outras igrejas semelhantes. O movimento missionário floresceu, alcançando não somente os países que eu já mencionei neste vídeo anteriormente, mas muitos outros também, com resultados notáveis em quase todas as repúblicas da América do Sul, além da Espanha, Portugal, Itália e mesmo nas remotas Ilhas Faroes, ao norte da Escócia, uma colônia da Dinamarca, onde um pioneiro escocês trabalhou por 13 anos até aparecer os resultados. Hoje, naquela localidade, para uma população de quase 45 mil pessoas, há mais de 25 igrejas locais, 2 delas contando com cada uma com mais de 500 membros em comunhão. Atualmente, na Grã-Bretanha, muitas dessas igrejas estão em acentuado declínio, por um lado, devido aos extremos de mundanismo e conformidade ao padrão evangélico geral, e por outro, devido ao legalismo frio e sem alma. Damos graças a Deus por alguns lugares que não são assim. Entre elas, há ensinos errados, infelizmente, como há em todo lugar. Mas temos de reconhecer o esforço que algumas delas empregam para obedecer a palavra de Deus, de acordo com a luz que dela tem. Então, é este o fim da história? De forma alguma. Relatos históricos tais como estes têm sido elaborados, às vezes com o propósito de demonstrar que todos os fatos têm se desenvolvido para provar que a nossa obra é o verdadeiro cúmulo de tudo quando Deus quer fazer aqui na Terra.